Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama, a segunda edição desta sexta-feira. Vamos falar aqui principalmente sobre a situação de goleiro, né? O dia foi bastante movimentado em relação a isso. O Vasco no mercado buscando um goleiro. Surgiu uma informação que assustou todo mundo, né? De que o Vasco estaria muito próximo de fechar com o Júlio César, goleiro ex-Grêmio, e que teve passagens aí pelo Botafogo, pelo Fluminense, passagens bem contestadas, né? E aí ficou todo mundo bastante apreensivo. A gente vai atualizar aqui a situação do Júlio César, mas para não te deixar desesperado, já foi negado. O Júlio César não será goleiro do Vasco. Tem a situação do Tadeu, que é um nome que agrada a boa parte da torcida, mas a resposta do Goiás não foi tão boa assim. Enfim, vamos conversar sobre isso e muito mais aqui no canal. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta conto com o seu like. É muito importante o seu like aí para ajudar no crescimento do canal e conto também com a sua inscrição. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e não tem como começar esse vídeo hoje de forma diferente. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março, que completa um ano, né, do último jogo com público em São Januário, a partida entre Vasco e Goiás pela Copa do Brasil. Foi a última vez que o Caldeirão ficou lotado e hoje, um ano depois, a notícia também é muito triste, né? O Vasco anunciou hoje a demissão de 186 funcionários. Como todo mundo sabe, com o rebaixamento, o Vasco perdeu muita receita, né? Na nota oficial que o Vasco lançou, o Vasco coloca ali que a perda de receita vai chegar ali em aproximadamente 100 milhões de reais e o Vasco vai começar aí a redução de gastos, né? Vai ter mudança também ali onde fica a diretoria, vai sair de São Januário e vai para uma sede no centro. Decisões tomadas hoje no dia 12 de março. Mas o que chama a atenção mesmo é a demissão de 186 funcionários, né? A gente fica muito triste, são 186 famílias, acho que não tem como falar de outra coisa nesse momento. O mundo, o Brasil, vive um momento muito difícil, as famílias que agora 186 funcionários que perderam seu emprego, né? Então é um momento muito triste, muito delicado e a gente se solidariza aqui de alguma forma com os funcionários que foram demitidos. Inclusive um grande amigo meu que trabalhava no Vasco também foi desligado hoje. Uma pena, né? Então não tem como começar o vídeo hoje de outra forma, né? Um dia muito triste, sempre que tem corte de gastos, coisas desse tipo, muita gente se apega aos números, né? De que vai cortar não sei quanto de gastos, vai economizar aqui, economizar ali, mas são 186 funcionários, né, que perderam seu emprego e isso na crise que o mundo, que o Brasil vive, tá difícil conseguir emprego, né? Então a gente fica muito chateado e deixo aqui a minha solidariedade de alguma forma com os 186 funcionários que foram demitidos hoje pelo Vasco da Gama. Bom, e voltando a falar de futebol, o Vasco procura um goleiro, né? É o assunto do dia, goleiro. O Vasco emprestou o Fernando Miguel para o Atlético Goianiense e busca um goleiro para ser o titular na Série B do Campeonato Brasileiro. O nome que o Vasco queria era o de Tadeu, né? Tava todo mundo já falando de Tadeu, goleiro do Goiás, goleiro que fez um bom campeonato pelo Goiás, mas a informação que a gente tem, que vem lá de Goiás, informação aqui do meu amigo Marquinho, do Detetives Vascaínos, é que o Vasco não procurou ainda o Goiás, né? Apesar do interesse que dizem que o Vasco tem pelo Tadeu, o empresário do atleta Alexandre Luiz e o Arley Menezes, vice-presidente de futebol do Goiás, negaram que foram procurados pelo Vasco da Gama. Pode ser que estejam ali escondendo o jogo, mantendo a coisa em sigilo? Pode ser, mas a informação oficial, a informação pelo menos externa, né, que eles externaram, é de que o Vasco em nenhum momento procurou o goleiro Tadeu. E aí, meu amigo, começou a parte mais assustadora do dia, podemos dizer assim, né? Porque
começou a surgir as especulações, as informações de que o goleiro Júlio César, que estava no Grêmio, rescindiu com o Grêmio recentemente, um goleiro que passou pelo Fluminense, passou pelo Botafogo, passagens bastante contestadas, como eu disse, né, no início do vídeo aqui, estavam dizendo que o Júlio César era o favorito, né, para ser o novo goleiro do Vasco, que as coisas estavam ali acontecendo, que faltava apenas um acerto salarial, né, que o Vasco tinha um interesse no Júlio César, que ele era o favorito para ser o novo goleiro do Vasco da Gama. Inclusive, o empresário do jogador, Nilson Moura, falou com o Marquinhos, o detetive vascaíno, e confirmou, né? Ele confirmou também para a imprensa que o Vasco tinha sondado o atleta, que estava existindo conversas, etc e tal. E aí o Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco da Gama, veio a público para esclarecer que não existe nada disso, que o empresário do jogador, o Nilson Moura, empresário do Júlio César, segundo o Alexandre Pássaro, está usando a situação do Vasco, que o Vasco precisa de um goleiro, para tentar ali colocar o nome do Júlio César no mercado, colocar o nome do Júlio César na mídia, né? Negou que exista a possibilidade do Júlio César jogar pelo Vasco da Gama e disse que o empresário estava oferecendo para o Vasco, mas o Vasco ainda nem tinha colocado o caso para analisar. Eu vou ler aqui o que disse o Alexandre Pássaro. A informação é do Atenção Vascaínos. O Alexandre Pássaro conversou com o Atenção Vascaínos e disse o seguinte: é mentira o que disse o empresário Nilson Moura sobre Júlio César. Inclusive, há 15 dias o questionei sobre uma notícia de que teríamos sondado o Jean Carlos, o que também era mentira, e ele não me respondeu. Júlio César foi oferecido pela empresa do Nilson hoje pela manhã. Eu esclareci qual era o nosso teto orçamentário para a posição e que, se coubesse no desejo do jogador, só então iríamos analisar o nome, senão era perda de tempo. Frente a essa postura, novamente o Júlio César está descartado antes mesmo da análise. Espero que não usem mais o Vasco para se posicionar no mercado. Foi o que disse o Alexandre Pássaro, palavras duras aí, né, para o empresário do Júlio César, e realmente não fazia sentido nenhum, né, você se desfazer do Fernando Miguel, que estava em baixa aí, que estava com problema com a torcida, né? A torcida já estava saturada, a torcida queria um novo goleiro, mas esse novo goleiro não pode ser o Júlio César. Aí você andar para trás, porque o Fernando Miguel é mais goleiro do que o Júlio César. Para você ter ideia do nível do Júlio César, né? O Fernando Miguel é muito mais goleiro do que o Júlio César. O Júlio César não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Vasco, de ser goleiro do Vasco da Gama. Seria arrumar um problemaço, né? Então, não tinha cabimento nenhum uma especulação em cima do nome do Júlio César, mas era apenas cavada de empresário. Tá esclarecido aí a situação. Pode ficar tranquilo, meu amigo. E para encerrar o vídeo aqui, informação sobre Leandro Castan. A informação é do meu amigo Marcos Portuga. O Castan estava sendo especulado no Corinthians, né? Ele tem uma relação com o Corinthians ali, então vira e mexe o Castan acaba sendo ventilado lá, enfim, dando conta de que o Corinthians tem interesse no Castan. Mas a informação do momento é o seguinte: a situação do Castan é a mesma do Fernando Miguel, a mesma que era o Fernando Miguel, né, antes de ser emprestado. O Vasco busca um clube que esteja interessado em contar com o atleta e que chegue o mais próximo possível de arcar os 100% dos vencimentos salariais do jogador. O Corinthians, neste momento, não tem interesse no jogador, pois o nome não agrada Wagner Mancini, que é o treinador do Corinthians. Informações aqui do Marcos Portuga. Então, esclarecido também aí um ponto sobre Leandro Castan. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, meus amigos. Quem será o novo goleiro do Vasco? Eu estou apreensivo. Vamos ver quem o Vasco vai buscar nesse mercado aí, né? Danilo Fernandes? Tadeu? Júlio César não, pelo amor de Deus. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!